Bom, sabadão, eu tenho um tempinho aqui para dar uma estudada nos meus diagramas do amplificador LM3886 que eu estou montando, dando continuidade então a esses dois vídeos que eu comecei a fazer, o primeiro explicando aqui o diagrama e o segundo explicando o PCB, né, o layout da placa. E agora eu encontrei, minha grande questão é com relação a parte do aterramento. Então, tem diversas teorias, diversas formas de trabalho, e eu estou pesquisando aqui qual que é melhor. Eu achei no Do It Yourself, comecei a revirar tudo aqui no Do It Yourself áudio. Esse cara aqui, ele conseguiu resultados bem impressionantes usando o LM. Aqui está o site dele, ó, neurochrome.com. Ele conseguiu resultados bem impressionantes com... Deixa eu até abrir aqui o site dele. Então ele tem diversos projetos aqui bem interessantes. Deixa eu... Esse aqui, ó. Então ele não mostra o layout, não mostra o diagrama. Aqui está a placa dele, ele vende, né? Então por isso que ele não conta o segredo. Ele dá uma breve explicada a respeito das teorias. Aqui está os resultados que ele conseguiu com o LM3886. Então conseguiu em 0,0019% de distorção. Então resultados bem impressionantes. 80 watts. Por que 80 aqui 45? Bom, não sei. Uma coisa bem interessante também que eu achei dele é que ele oferece serviços para fazer medição. Cadê? Onde tá? Se você tem um amplificador, ele tem uma aparelhagem muito legal para fazer as medições, ele oferece serviços. Onde foi que eu tinha visto? Agora não me lembro. Aqui, ó. Ele oferece consultoria e medição, um serviço de medição. Então, se você desenvolver uma placa, você quer que ele faça a medição da tua placa, veja o resultado, ele oferece 3 níveis de serviço: básico, detalhado e o Ultimate. E aqui é o que ele mede para você. Então achei bem interessante esse tipo de serviço. Aqui ele conta qual que é a aparelhagem que ele tem. Em algum lugar eu também achei qual que era a metodologia que ele usa para fazer essas medições. Então bem interessante. A dificuldade é que ele está no Canadá, né? Então você tem que despachar tudo lá para o Canadá. Bom, então eu estou agora aqui analisando pelo jeito todo esse assunto já foi bastante discutido, é o que eu estou fazendo aqui agora. Então, por exemplo, ó, esse aqui de fevereiro de 2009, ele começou a descrever aqui tá uma discussão a respeito do aterramento, se tem que fazer aterramento parcial ou total, se separa o aterramento do sinal do aterramento da alimentação. E aqui esse cara aqui ele tem umas teorias bem interessantes. Eu estou vendo de 2019, depois eu vou seguir vendo se tem mais atualidades, mas aqui é um pouco do raciocínio dele. Ele falou então que a integridade do sinal é manter as áreas de loop de corrente, o caminho da área de loop pequenas. Ele falou que a área de loop é igual a indutância, área de loop pequena é igual a indutância pequena, acoplamento baixo também entre os loops. It's also about keeping noise signals. Então, também é sobre manter o ruído dos sinais. Lembrando que o sinal de terra que o terra é um outro sinal longe dos quiet signals. Então ele separou os noise signals dos quiet signals, né? Os sinais ruidosos dos sinais silenciosos. Então ele chama aqui de sinais silenciosos o sinal do input e o sinal do feedback. Por isso que ele separa o aterramento desses caras aqui da entrada. A entrada
ver o ganho de R2, R1, isso aqui eu expliquei também lá no meu vídeo. Então, a razão para manter esse sinal silencioso should be pretty é bastante óbvio, né? Então, por isso que ele mantém a questão aqui dessa área também dentro do terra de sinal. Wherever the feedback node sends again from feedback ground. Então, por outro lado, o feedback recebe também o ganho de um... Putz, é difícil ficar traduzindo assim, é muito mais fácil ler em inglês. Então, o que aqui, por exemplo, ele fez esse desenho, o que é interessante é que ele fez diversos diversas estrelas de terra. Então, uma para alimentação, então aqui é toda a parte de alimentação, por exemplo, saindo da fonte, uma estrela aqui, saindo para a parte de alimentação. Saindo da fonte, uma aqui para Zobel e para output do falante. E aqui fazendo um outro que vai para tanto do input quanto para entrada do amplificador. Então, basicamente, ele fez 3 estrelas separadas. Isso é que gera muita polêmica. Isso que o pessoal que está discutindo, eu coloquei também o meu layout nos grupos brasileiros ali de discussão, isso que tem gerado bastante discussão. Agora, isso aqui que é curioso aqui nos fóruns, né? Então, ele colocou isso aqui em... Ah, não, eu tinha falado que ele colocou isso aqui em 2019, 2014, né? Então, aí aqui ele está refutando, colocando algumas posições. E eu acho legal a pessoa quando ela... eu gostei das suas explicações, muito obrigado, você está certo. Ou seja, mostrou que esse cara aqui não é o dono da verdade, ele está realmente querendo aqui buscar as opiniões e os pontos de vista. Então, aqui ele também falou, né? Eu percebi o teu ponto sobre o terra do feedback, mas eu não estou seguro que eu concordo. Eu acho que o terra do feedback pode rodar separado. Eu gostaria de evitar a injeção de terra de volta, que vem de volta do amplificador através da rede de feedback. Então eu vou tentar os dois circuitos anexados para comparar as performances, né? Então, vamos ver aqui quais são os circuitos que ele vai fazer. Esse aqui é aquele que ele tinha falado, né? Então aqui ele está vindo alimentação. Então o terra, ele está saindo um terra daqui da fonte e dividindo aqui para a entrada. E cadê o do feedback aqui? Do feedback está... Então, o terra do feedback, nesse caso, está indo para o mesmo terra de todo o circuito da alimentação, que então está fazendo a estrela aqui. Nesse caso, então, ele só isolou o terra da entrada. Vamos ver qual que é o outro, qual que é a diferença aqui. Então, aqui o terra do feedback, o feedback é esse aqui, né? Sai da saída do 3886 e vem aqui na entrada invertida. Então o terra dele está saindo aqui direto da fonte, a entrada outro ponto e todo o resto, toda a parte que ele chama de noise ground, né, que seria o terra ruidoso, né, ele fez outro ponto aqui. Então a diferença dos dois é esse. Vamos ver qual que foi o resultado que ele conseguiu com essas duas opções. Então aqui ele já discutiu, o Tom já discutiu com o Mark, daí ele agradeceu o Mark, obrigado pelas tuas informações baseadas na nossa discussão essa tarde, foi tarde. Eu testei os circuitos anexados e os resultados são dramáticos. Conclusão, o layout realmente importa muito e também em ligações P2P, ponto a ponto.
e nós já sabíamos disso. Então, só ver aqui então rapidamente quais são os tipos. Ele fez aqui uns rascunhos dos tipos de ligação que ele fez. Então, sei lá, vamos ver esse aqui, ó. Então aqui ele puxou 1 terra da fonte para todos os terras, isso ligado por um fio de 6 centímetros para o input e para o feedback. Então ele fez duas estrelas aqui, interligadas por um fio de 6 centímetros. Esse aqui ele fez a mesma coisa, porém ele ligou os 2 terras num ground aqui, numa estrela. Ele fez uma estrela próxima parece que ser próxima do CI, né, do 3886, e ligou os 2 com a mesma distância de fio, de 6 centímetros. Aqui ele já fez um star ground, ou seja, ele ligou todos os terras do sistema. Isso é o que as pessoas mais recomendam para mim. Então, quando eu postei sobre os meus layouts, o que mais recomendaram foi fazer esse star ground aqui. Ou seja, juntar todos os terras do sistema, do amplificador, em um ponto estrela. Isso aqui é o approach, o mais comum. Zobel ground, ou seja, ele fez uma estrela saindo aqui da fonte para toda a parte de alimentação, outro saindo também aqui da alimentação para a parte de sinal baixo, e o Zobel ligado direto aqui no estrela. Bem interessante, né? E aqui ele fez o input e o feedback saindo aqui do terra, e todos os outros, inclusive o Zobel, ligado num segundo terra. Então, vamos dar uma olhada aqui quais foram os resultados. Ele traçou gráficos, ele tem uma aparelhagem bem interessante. Então, dá para ver que esse aqui é um gráfico em função da frequência, em função da distorção. O que dá para perceber que esse cinza aqui foi o pior de todos. É um sistema não otimizado ponto a ponto e um não otimizado em PCB, é o laranja aqui. Dá para ver até que aqui ficou legal. Qual que ficou o melhor de todos? Nós vemos aqui que foi esse roxo praticamente. Então ele teve aqui abaixo de... Então aqui é 001, 002, 003. Então ele ficou todo o tempo aqui abaixo de 003. Qual que é que eu estou vendo? O roxo, né? E aqui até 10 kHz ele estava abaixo de 003. Só subiu realmente acima aí dos 11 kHz, 12 kHz. Mas de qualquer forma ele não, até os 20, ele não passou de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0,07% distorção harmônica mais ruído, né? Não é só a distorção harmônica aqui. É muito importante quando você está fazendo essa medição de terra, incluir o ruído também, né? O noise aqui. Então, parece que aqui que a conclusão que esse foi a melhor solução. O Zobel Ground também não ficou bom aqui em altas frequências. Dá para ver que a grande diferença é aqui em altas frequências, né? Então, a partir aqui de 1000, 2000, 3000, vai. A partir do 4 kHz é que começou a dar alguma pequena diferença. Então, a melhor solução aqui foi esse in mais feedback long ground. Só vamos ver lá qual que é o layout. Esse aqui. Então esse foi a melhor solução, ou seja, ele fez saindo da placa da fonte um ground estrela e fez esse fio de 6 centímetros para fazer, ou seja, ele interligou os 2 terras, né? Então fazendo um terra único, porém com uma resistência entre os 2 terras. O que vale a pena aqui, me parece,
é fazer então o cálculo de qual que é a resistência desse fio de 6 centímetros e interligar os dois terras através desse fio de 6 centímetros. Isso causa aí uma isolação, né, entre o terra ruidoso e o terra silencioso. Essa me parece aqui, até agora, nessa discussão, a melhor solução. Vamos ver aqui como é que continua a discussão aqui. Você vê que vai longe aqui, né? Então, para você entender um assunto desse aqui, uma discussão, é muito bom quando a pessoa está disposta realmente a compartilhar, né? Então, vamos lá. Vou pausar aqui. Aí começou a discutir aqui o Mark, né? The reason I ask about caps, a razão porque eu perguntei dos capacitores é porque existe um monte de arte negra em função da seleção do tipos de capacitor. Aí o Tom respondeu, né, que a arte negra é negra até alguém trazer à luz. Então eles estão discutindo aqui a questão agora dos capacitores, qual capacitor é melhor, tipo de capacitor, marca, e esse Tom aqui ele testou todos, né? Aqui é uma discussão antiga também, porque você pode ligar o LM3886 através da entrada invertida ou a não invertida. São duas configurações possíveis e tem bastante discussão aí sobre isso, mas o Tom ele fez aqui um comparativo, sendo que as instruções são extremamente baixas, então ele teve que incluir esse LME, que é, não sei o que é isso, depois eu vejo ali. Base Buffer Drive to Low Impedance. Bom, o resultado que ele conseguiu aqui foi o nível de distorção das duas configurações, né? Então ele chegou à conclusão aqui que o azul, que é a entrada invertida, é um pouquinho melhor, um pouquinho menos de distorção. Estou passando bem rápido aqui só para a gente... Aqui é do datasheet. Outro resultado, que já ficou parecido com o do datasheet, né? Aqui já entrada usando a não invertida. Em função da potência, ou seja, em 1 watt está em 0,02. O mínimo de ruído aqui seria em 30 watts, de distorção e ruído em 30 watts, e aqui antes de chegar nos 40 já estoura, né? Então, acabou o assunto do ground. Aqui ele vai mostrar aqui, ó. Então aqui é os ponto a ponto, a ligação ponto a ponto que ele estava fazendo. Dá para ver bem aqui as ideias dele de colocar bem próximo e tudo mais, para evitar manter a impedância baixa. Então aqui a montagem ponto a ponto. Agora já mudou o assunto aqui. Então acho que o assunto de terra foi resolvido, né? Ele comparou todas as opções. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Questão, já entrou Zobel. Já começou. Então aqui já mudou o assunto um pouco. Continua sobre o projeto. Eu vou continuar vendo aqui os outros itens. Mas me parece que ele chegou àquela conclusão ali de fazer uma interligação entre os dois terras, que era uma coisa que eu estava considerando aqui no meu layout. Que está interessante aqui, ó. Esse Gerald, ele estava agradecendo aqui o Tom pelo excelente post, porque ele está detalhando realmente cada passo a passo. E esse Gerald falou que ele fica bem frustrado, porque tem muita discussão confusa e não sei o que, e tem gente que é um pouco ignorante. E aí o Tom respondeu que ele compartilha essa frustração, porque muitos dos tópicos sobre assim, eu construí um amplificador com LM3886, seguindo o esquemático X, e ficou horrível.
como eu posso fazer para não ficar horrível? E daí as respostas típicas são: oh meu Deus, você esqueceu de não optimizar os componentes de estabilização, ou isto vai explodir na tua cara, e você provavelmente está com LM falso, compra num distribuidor oficial, você tem que trocar esses componentes que têm valores randômicos, né, variáveis, você tem que usar um capacitor de $1.800, então, bem curioso isso aqui. É verdade, conforme eu pesquiso aqui os tópicos, é difícil achar um tópico realmente onde tem conteúdo. A maioria das respostas são respostas assim extremamente... Dá para perceber que a pessoa nem pesquisou para ver o que a pessoa está fazendo e não documentando resultados e testes. Ou seja, pessoas montando e desmontando sem nenhum fundamento científico, simplesmente montando e desmontando e vendo no que dá, né? Então, por isso que esse tópico aqui ficou bem legal. Cara, esse tom aqui ele explica bem caso a caso aqui, ó. Estou vasculhando aqui para ver agora se eu encontro alguma coisa sobre o Terra, a conclusão daquele fio de 6 centímetros, se ele colocou um resistor no lugar. O cara já fez um PCB aqui, já mandou... Putz, não tem nada a ver com o tópico aqui, esse aqui. Então ele fez usando dois. Isso aqui é o estéreo ou é um in-bridge? Deixa eu ver aqui. É um estéreo, né? Ele fez o input left e o input right. Era mais ou menos o que eu estava tentando fazer. Mas eu não gostei não, porque no final os resistores aqui, os loops ficaram muito grandes. Acabei não vendo vantagem em fazer a placa estéreo. Mas está bem legal essa placa aqui. Ficou interessante. Apesar dos caminhos terem ficado muito longos, assim, isso que eu não curti muito. Aqui dá pra ver melhor. Não cheguei a ver então a conclusão com relação à questão do Terra. Estão falando. Depois vou ver com calma isso aqui. Aqui seguindo, ele está justificando o fato de usar metal film, resistor de metal film, em função de reduzir ruído, thermal noise, ruído em função da temperatura. Então, substituindo os resistores de filme de carbono pelos resistores de filme de metal, vai reduzir, às vezes é difícil traduzir assim, lendo, vai reduzir o excesso de ruído em 40 dB em alguns casos, contra 6 dB de melhoria se você for trocar um resistor trocar para um resistor de 2 watts de um resistor de 0,25 watts. Isso aqui foi a fonte é o Douglas Shelf, Small Signals Audio Design. Então aqui tem muita informação, isso aqui você tem que ler detalhadamente, com calma, porque tem muita informação aqui no meio. O cálculo de ruído dos resistores. Aqui o Tom ele está recomendando o livro. Então, o melhor livro que ele já encontrou sobre a utilização de
amplificadores operacionais e as suas limitações, tanto em alternada quanto contínua. Ruído, estabilidade, é do Sérgio Franco, Design with Operation Amplifiers, que é, vamos abrir aqui. Esse livro eu não li. Esse aqui eu não li. Vou ver se eu compro ele. Esse aqui já vai mais um para minha prateleira. $25. Novo, $111. Então o Tom até falou aqui que ele é sangrentamente, como se traduziria? Bloody expensive. Seria muito, muito caro, mas vale cada centavo. Bem, então, o duro desses tópicos e de fórum é que as informações ficam muito jogadas, muito misturadas. Então você tem que ficar lendo cada um e depois você não lembra onde você leu aquilo que era interessante. Eu costumo dar muito Ctrl+C e Ctrl+V em algumas coisas e copiar aqui num documento separado, que é bem misturado os assuntos aqui. Que ele fala que quando o LM3886 começa a oscilar, ele puxa a corrente de uma forma que você não acredita. Que, por exemplo, ele atingiu a limitação da fonte, ele está usando uma fonte de alimentação de laboratório limitada em 4 amperes e quando ele entra em oscilação, ele realmente atinge esses 4 amperes aqui limitados da fonte dele. Por outro lado, quando ele vai estar rodando, que ele deveria puxar só 3,5 amperes rodando com uma carga de 8 ohms em volume cheio, ou seja, ele ultrapassa, quando ele entra em oscilação, ele ultrapassa a corrente, né, a drenagem de corrente dele funcionando em volume máximo, né. Tá, aqui outra polêmica, ele falou que o Zobel dele ficou bastante longe do 3886. É que tem gente, na verdade, que confunde o Zobel com o TL. Então, tem um pouco de discrepância aí nas opiniões e nos entendimentos. Eu vi muita discussão onde trata-se apenas como uma coisa só. E a questão é, ele deve ser colocado próximo do chip ou o mais longe possível, próximo do terminal. A questão do indutor, ou seja, da rede TL, na verdade, é que tem essa questão de ser colocado próximo dos terminais. Então, muito detalhezinho aqui, né? Então, aqui já mudou realmente o assunto, já entrou a questão de oscilação, até o Tom está recomendando aqui um outro tópico. Então, vou terminar esse vídeo por aqui, que era mais a questão do aterramento. Que o aterramento, então, a solução que eu entendi pelos testes que fizeram aqui é realmente essa de separar, mas com uma ligação. Aqui no caso ele foi feita com um fio de 6 centímetros. Eu vou ver se eu encontro aqui o que o Tom fez para fazer essa ligação entre os dois terras, ou seja, ele praticamente distanciou os dois terras, então ele permite que exista uma diferença de potencial ali entre os dois terras, porém os dois terras estão juntos, então mesmo tendo uma diferença de potencial, o terra ruidoso do terra silencioso, né, o terra de sinal e o terra de alimentação, eles estão interligados. Então é isso, é assim que eu vou fazer aqui no meu projeto, vou utilizar essa mesma solução aqui. Então é isso, até a próxima. O vídeo ficou longo pra caramba, né, meia hora, mas isso é uma questão resumida do que eu estou vendo aqui, porque na verdade eu estou gastando muito mais tempo nisso e é assim que se pesquisa, é assim que você vai aprender. Eu gosto muito disso, é o que eu já falei nos outros vídeos, seria muito mais fácil pegar uma placa pronta, mas eu não estaria indo a fundo assim, nesses assuntos de aterramento, de soluções, de qual que é a diferença entre cada uma das soluções, melhor resultado, nível de distorção em cada uma das soluções. Então, é realmente assim que se pesquisa, assim que se desenvolve, não existe outra forma.
mastigando, digerindo aqui essas informações que estão aqui pulverizadas nos fóruns de discussão. Então tá bom, gente. Abraço, até a próxima. Fiquem com Deus.